E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos falar hoje do maior fundo imobiliário do mercado em relação a número de cotistas. Esse fundo tem mais de 800 mil cotistas e é o MXRF11 e ele vem aumentando em mais de 24% o pagamento dos seus dividendos no primeiro trimestre. Para você que é novo ou nova por aqui, já peço a você se inscreva no canal. O MXRF11, o valor da sua cotação está em R$ 10,76. Ele vem entregando um dividend yield de 11,99% nos últimos 12 meses. O seu PVP está em 1,06, o que quer dizer que esse fundo está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor. Ele tem uma liquidez diária de 6,81 milhões e ele vem com uma valorização de 28,01% nos últimos 12 meses. A cotação do MXRF11 em períodos mais longos, se a gente observar aqui em 5 anos, a gente pode ver uma valorização em relação ao valor da sua cota. Então, quem está comprado nessas regiões, por exemplo, no dia 2/10/2020, um pouco mais ali de 3 anos, esse fundo chegou a custar R$ 7,55. No dia 26/3, ele chegou a custar R$ 6,47. Enfim, quem equilibrou o seu preço médio, está com preço médio abaixo, a gente sabe que quanto menor o preço médio, maior a sua rentabilidade. Fazendo um comparativo da rentabilidade do MXRF11 em relação ao IPCA, só você vir no Status Invest, compare rentabilidade. Então já está selecionado o MXRF11 e o IPCA. É só você clicar em comparar. O MXRF11 em laranjado, o IPCA em verde. Então a gente observa que em dado momento o IPCA sai à frente do MXRF11, onde eles cruzam em um certo período e depois o MXRF11 sai à frente do IPCA. Se a gente for puxar um período mais longo, então quem investe já pensa num período mais longo em relação a fundos imobiliários. A gente observa claramente que em 5 anos o MXRF11 sai à frente do IPCA praticamente todo o período. Em 10 anos a gente consegue observar aqui algumas oscilações. Em alguns períodos o MXRF11 está à frente, em outros períodos o IPCA está à frente. Algumas informações sobre o MXRF11, ele é um fundo tipo de papel, ele tem uma gestão ativa, 2,28 bilhões o valor patrimonial, o último rendimento desse fundo foi 12 centavos, o valor patrimonial por cota R$ 10,11, o número de cotistas 823.360, ele tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano, o seu segmento é híbrido. Fazendo uma comparação do MXRF11 com outros índices, o MXRF11 em vermelho, em um período de 5 anos, ele entregando 98,16%, o Ibovespa 31,57% e o iFix, que é o índice dos fundos imobiliários, 32,98%. Então a gente consegue observar que o MXRF11 sai à frente desses dois índices, do Ibovespa e do iFix. Em seus dividendos, o MXRF11, um dividend yield médio dos últimos 5 anos, 9,48% e o dividend yield atual de 11,99%. Se a gente for puxar uma relação do dia 11/2020, um período mais longo, em relação ao mês atual, a gente consegue observar uma crescente no pagamento dos seus proventos. Agora eu vou estar mostrando para vocês a notícia desse aumento do pagamento de 24% no primeiro trimestre de 2023. Essa notícia do site Informoney, maior do mercado, fundo imobiliário com mais de 800 mil cotistas aumenta dividendos em 24% no primeiro trimestre. Então vamos ver o porquê. Nos 3 primeiros meses de 2023, o MXRF11 distribuiu aos investidores aproximadamente 0,35 centavos por cota. O maior fundo imobiliário em números de cotistas, então são mais de 800 mil cotistas, o MXRF11 distribuiu no primeiro trimestre dividendos de aproximadamente 0,35 centavos por cota, montante que representa um aumento de 24% na comparação com o repassado no trimestre anterior. O número foi confirmado nesta quarta-feira, dia 17, durante teleconferência para investidores realizada pela gestão da carteira. O Maxi Renda se destacou bastante no quesito distribuição de rendimentos, sobretudo em um mercado ainda bastante desafiador, afirma André, gestor da XP. Segundo ele, cerca de 90% do
resultado do fundo no período teve origem das suas próprias operações e não de negociações que geraram ganho de capital. Então, pessoal, um ponto importante aqui. Segundo ele, cerca de 90% do resultado do fundo no período teve origem das suas próprias operações, o que mostra que a gestão está fazendo um bom trabalho. Considerando um fundo híbrido que investe em mais de uma classe de ativo, o Maxi Renda tem hoje um patrimônio líquido de 2,2 bilhões. O portfólio do fundo é composto por certificados de recebíveis imobiliários, 73%, cotas de outros fundos, 17%, permutas financeiras, 6% e ele tem um caixa de 3%. Os dados fazem parte do último relatório gerencial divulgado pela carteira. Nos últimos 12 meses, o fundo acumula uma valorização de 12,11% de acordo com dados da Status Invest. Na segunda-feira, dia 15, o MXRF11 distribuiu aos investidores 12 centavos por cota, equivalente a um retorno mensal com dividendo de 1,13%. Em 12 meses, o percentual está em 12,01%. Durante a teleconferência, Mazetti lembrou ainda que a reserva de correção monetária do fundo, espécie de colchão de segurança, encerrou o primeiro trimestre 11,8 bilhões, o equivalente a 0,05 centavos por cota. Uma liquidez média da carteira, acrescenta o gestor, superou 6 milhões, colocando o fundo imobiliário entre os mais negociados do mercado. Então, pessoal, a gente pode ver que o MXRF11 foi um dos fundos mais negociados do mercado, é o maior do mercado em relação ao número de cotistas, ele vem aumentando o pagamento dos seus dividendos, ele tem boa liquidez, esse fundo é um dos queridinhos de muitos investidores. Então deixa aí nos comentários se você tem esse fundo, se você pretende investir nesse fundo, o que você acha, se esse fundo está caro para você ou não. E eu espero ter contribuído de alguma forma com seus estudos hoje. Meu muito obrigado. Tchau, tchau.